O som do Brasil. 99.9 MHz. Universitária. 10h59. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. A 17ª Semana Nacional de Museus será realizada entre 13 e 19 de maio com o tema Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições. Além dos museus, instituições culturais de todo o país terão uma programação especial, exposições, visitas mediadas, palestras, oficinas, shows e muito mais. Confira a programação em www.museus.gov.br. Realização IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus e Ministério da Cidadania. O Fora da Curva vai trazer uma edição especial no dia 1º de maio. Acompanhe a análise da conjuntura política do ponto de vista do trabalhador, a partir das 10 da manhã. Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala, está começando agora. A gente está transmitindo ao vivo pela Universitária FM 99.9, também pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM, e pelo facebook.com/Programa Fora da Curva. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Estou com vocês até o meio-dia, com reprise também às 9 da noite, para falar hoje sobre educação. A educação é tema sempre prioritário aqui no Fora da Curva, especialmente agora em que setores do poder público resolveram decretar uma espécie de embate sem precedentes contra professores, universidades, contra o espírito crítico e contra a produção de conhecimento. Hoje a gente convidou 3 especialistas em educação para perguntar a quem interessa o projeto de ensino em casa, o chamado homeschooling. A gente convidou Thelma Ferraz, que é professora com pós-doutorado em educação. Thelma é professora da UFPE e integra o Centro de Estudos em Educação e Linguagem. Muito bom dia, Thelma. Bom dia, Adriana. Bem-vinda. Também conosco Rubineuza Leandro, que é pedagoga, mestra em educação e integra o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Muito bom dia, Rubineuza, também. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. Bem-vindas. Obrigada. Por telefone, daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai conversar com o professor Carlos Cury. Ele é professor titular em educação em Minas Gerais e foi integrante do Conselho Nacional em Educação, também foi presidente da CAPES. A gente conversa com o professor Carlos Cury no segundo bloco. E você participa com a gente enviando perguntas, comentários e sugestões pelas nossas redes sociais. É muito importante que a gente contextualize como a educação está sendo tratada pela nova administração federal. Além de instaurar esse clima de perseguição aos docentes, os cortes profundos no orçamento colocam os projetos educacionais em grande risco aqui no país. Vamos aos números e vamos aos fatos, com dados, inclusive, divulgados pelo próprio governo. No dia 29 de março, o último passado, num decreto publicado no Diário Oficial da União, para quem quiser depois acessar o documento, ele é o decreto de número 9741, 9.741. Então, por este decreto, o governo retirou 5,8 bilhões, quase 6 bilhões de reais que estavam destinados ao Ministério da Educação. Foi o maior corte realizado pelo governo, significando uma tesourada de 25% do orçamento. Isso numa pasta que deveria ser prioritária, prioridade máxima, segundo determina, inclusive, a nossa Constituição. Na manhã de ontem, no domingo, o atual presidente compartilhou em seu Twitter um vídeo com uma legenda, abre aspas, professor tem que ensinar e não doutrinar. Nesse vídeo, uma aluna aparecia questionando a professora sobre o Escola Sem Partido, o projeto Escola Sem Partido, e também sobre Olavo de Carvalho, que é o guru lá do presidente Bolsonaro. E mais tarde descobriu-se que essa aluna é uma das dirigentes do PSL, partido do presidente.
Ainda sobre o ocorrido, o atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou, abre aspas também, que filmar professores em sala de aula é um direito, seria um direito dos alunos. Contudo, é importante lembrar que a legislação brasileira garante a liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, de pesquisar, de divulgar o pensamento, a liberdade da arte e do saber, e também preconiza o pluralismo de ideias, pluralismo de concepções pedagógicas e que haja a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Esse direito também está garantido às universidades, né? Que, segundo a nossa Constituição, as universidades gozam de autonomia didático-científica, e também de liberdade de cátedra, né? Liberdade de ensino. É por isso que o Fora da Curva de hoje pergunta a quem interessa esse projeto, né, de educação que está sendo posto aí em prática, né, em ações pelo governo federal. E eu queria começar perguntando a vocês, né, Thelma e Rubineuza, se essas atitudes do governo, né, juntamente ao projeto de ensino em casa, que a gente vai discutir hoje, são uma tentativa de enfraquecer, de alguma forma, a educação no país e de, principalmente, retirar a responsabilidade constitucional do Estado em garantir, né, uma educação gratuita e universal. Como é que vocês têm observado esse contexto, Rubineuza e Thelma, atual? Bom, o ataque à educação, ela já vem de um processo e que ganha, se a gente precisar, podemos dizer que a escola sem partido, ela já aparece no cenário brasileiro em 2004. Né? Já ali com a eleição do Partido dos Trabalhadores, já se cria esse movimento da escola sem partido. E que aí vai trabalhar a dimensão da ideologização, segundo eles, da educação. Já que estava um Partido dos Trabalhadores chegando ao poder, agora... Tudo viraria ideológico. Tudo viraria ideológico. E, a partir de 2006, os empresários também se organizam no movimento, todos pela educação, e começa também a colocar em curso um projeto privatista, né? Aí, com a reforma empresarial da educação, que tratado por Luiz Carlos de Freitas, que tem estudado essa temática, e isso está pautado em 3 pilares: na responsabilização, na meritocracia e na privatização. A responsabilização e a meritocracia, ela vai criando ambiência para a responsabilização. O que significa isso? Significa que os professores passaram a ser responsável direto pelo sucesso ou fracasso da educação. Desresponsabilizando o Estado de uma política pública que desse qualidade a essa educação. E aí... com isso, somado a isso as avaliações externas, a gente vem percebendo um rebaixamento, um reducionismo do conteúdo. E também a oferta a partir de institutos educacionais, né, Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, começa a vender pacotes em nome da qualidade da educação. Isso tem levado a tirar a autonomia dos professores dentro do processo educativo. O que agrava com esse novo cenário, porque isso já estava vindo em curso. Então, esse cenário, a partir da... não só da eleição do Bolsonaro, mas o golpe de 2016 já rompe com esse processo embrionário da democratização da educação e da sociedade. Então, ele quebra ali e vai se aprofundar o que já estava vindo em curso. Reinicia-se com isso o processo de desresponsabilização da educação e, com isso, o neotecnicismo, que aí nós vamos ver depois, né, aí na frente com as propostas que está vindo em torno disso. E ganha força, então, os reformadores empresariais da educação. É bom a gente lembrar que a irmã do Paulo Guedes, ela é vice-presidente da Associação Nacional das Escolas, das Universidades Privadas. Então, isso coloca, porque já estava vindo em curso, coloca ainda mais evidente o processo de desmonte da educação pública como forma da entrada da iniciativa privada nesse cenário de ataque à educação. Thelma, como é que você tem observado esse contexto? Eu acho que é exatamente, né? A avaliação é exatamente essa. Na realidade, eu acho que chama atenção o modo como isso vem sendo feito, né? Então, existe uma confusão de conceitos,
né, no modo como eles falam com a população, eles confundem a população, né, o próprio conceito de ideologia que eles colocam, né, como se fosse possível, né, algum julgamento não ser ideológico, né, como se o que eles estão propondo, como se aquilo não fosse ideológico, na realidade é tudo, né, tudo que se propõe, tudo que se pensa, qualquer concepção que você tem de sociedade, ela é ideológica. Então tem uma confusão grande, né, de conceitos. E, embora eles coloquem em foco discussões pedagógicas, o que está realmente em foco é uma disputa política econômica. Uma disputa de mercado, né? É disputa de mercado. Então, na hora que eles vão falar, por exemplo, né, sobre, né, a escola-residência, na realidade, eles estão disputando o mercado, né? Aquilo é um processo de educação à distância, existe já, né, em alguns países, as pessoas, as famílias, né, se propõem a educar os filhos em casa, mas na realidade o que essas famílias fazem é ter alguns pacotes que elas atuam como tutores ou contratam, né, pessoas privada, para que façam isso. E aí, se a gente for tentar discutir isso pedagogicamente, o que a gente vai ter que puxar é uma discussão sobre o papel da escola. Né? Porque assim, a escola ela tem sim papel predominante de, né, de trabalhar o conhecimento que é produzido, né, na ciência, no mundo da ciência, da arte, mas ela também é um espaço de convivência, né, e desenvolvimento geral, né, por exemplo, de poder lidar com diferentes pontos de vista sobre a sociedade. Às vezes é o único espaço de convivência, né, social que a criança então, tem, a criança, ela precisa, o jovem, conviver com diferentes pontos de vista. Na hora que você, né, coloca como um dos principais argumentos é que a família tem o direito, né, de educar os filhos e de, né, trabalhar com eles valores morais, sociais, a gente se pergunta até que ponto esse direito, suposto direito da família, não está contraditório com o direito da criança, que é o de convivência, né, com as diferenças, convivência com outros pontos de vista sobre a sociedade. Até que ponto esse suposto direito não está limitando a garantia para essas crianças. Né? E eu vi recentemente um vídeo do Bolsonaro, né, defendendo isso, foi na Globo News, né, e que ele tinha esse argumento, né, o principal argumento que ele coloca é a má qualidade, então é como se fosse uma compensação, então a má qualidade da escola pública. Em vez do Estado investir na melhoria da qualidade, e aí a resposta que eles estão dando, né, nos últimos anos foi, por exemplo, o teto, né? O maldito PEC, que a gente está há 20 anos congelado, né, com o investimento na educação congelado. Então, se a preocupação fosse com a qualidade da educação, como ele diz lá, então teríamos que ter investimento na educação. Não haveria o corte como houve agora, de quase 6 bilhões, né, na pasta da educação. Houve desmonte de todas as políticas que há alguns anos vinham sendo construídas, né, inclusive a partir das conferências nacionais de educação. Então, não eram políticas simplesmente que surgiam de um Ministério da Educação. Então, muito do que vinha sendo feito era por pressão dos movimentos, pelo que se discutia, sobretudo nas conferências nacionais de educação, que estão sendo completamente desconsideradas. Então, um desrespeito, inclusive, a tudo, né, que vem sendo construído, exatamente. Rubineuza, Thelma estava comentando, né, que muitas vezes o governo trata desses temas de maneira mais rasteira, né, para alcançar um senso comum, alcançar essa adesão da população em relação a alguns projetos. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é esse projeto de ensino em casa e quais são as consequências, possíveis consequências dessa ideia, né? O que me chama a atenção aqui na fala da Thelma é exatamente que uma das questões que ele sempre usa para tentar convencer os pais, né, as mães e os estudantes é a qualidade da educação. Então, acho que essa é uma questão que todos têm que ficar atento. O que é que eles estão chamando de qualidade? Porque fecham as nossas escolas no campo exatamente em nome da qualidade. Acho que depois a gente poderia voltar a essa questão. Então, o que é que apareceu agora nos últimos dias o debate da educação domiciliar e a medida provisória do presidente em dar um cunho legal para regulamentar essa educação. Eu acho que aqui tem algumas questões, porque não dá para entender. Veja, acho que era bom a gente chamar a atenção para o que isso representa do ponto de vista da demanda educacional. São 7 mil famílias
que está reivindicando isso. Aqui no Brasil. No Brasil, para atender em torno de 15 mil estudantes, que já vinha, de certa forma, também com esse processo, que foi, inclusive, criminalizado, porque a nossa Constituição não permite. E eles agora, com essa medida provisória, buscam, então, dar legalidade a esse processo. Mas o que chama a atenção, porque a princípio passaria despercebido, porque 7 mil famílias, pequeno, 15 mil não atingiria diretamente esse processo. Por que essa visibilidade toda? É porque esse debate da educação domiciliar, ela vem casada com outros elementos que está posto nesse contexto, entre eles a escola sem partido. E aí, a Comissão de Educação classificou como uma proposta insignificante, elitista e isolacionista. O que isso significa, né? Dado, primeiro, a insignificância do número, mas o que é que isso representa na política pública? Primeiro, que quem está reivindicando tem condições de bancar essa educação. Mas o que nos preocupa é exatamente que o fato do governo dar uma importância a isso pode interferir diretamente na política pública, desresponsabilizando o Estado do direito à educação. E aí, está no bojo desse debate alguns elementos que eu tirei, inclusive, da própria Associação de Educação Domiciliar. Porque existe uma associação. Existe uma associação desde 2010, que foi criada uma associação exatamente por conta da criminalização. Então, criou-se essa associação que vem agarinhando fundos para poder pautar isso e vem fazendo lobby junto ao Estado e ganhou peso agora com o governo Bolsonaro. Mas só para ver como está casado junto com o debate da escola sem partido. Entre as motivações dessa prática, eu vou citar 3 aqui que está no site dessa associação. Desejo de proporcionar aos filhos uma formação que preserve os princípios morais da família. Insatisfação com o ambiente escolar, motivada por eventos de violência, insegurança e exposição dos filhos a amizades indesejadas pelos pais. Meu Deus. E discordância quanto à postura de determinados professores, especialmente na eleição de temáticas que contrariam os princípios morais defendidos pela família. Se você pega o debate que está posto com a escola sem partido, você vai ver um casamento aqui, perfeito, né? E por isso ela ganha relevância dentro desse cenário de conservadorismo, de preconceito, e isso é arriscado para a frágil democracia que está vivendo, inclusive, esse processo aí de... Em curso, né? Em curso. Gente, outro projeto, né, que anda aí em curso de modificação, né, de alteração das políticas públicas de educação, diz respeito à alfabetização, né? Eu queria perguntar até a Thelma, você que pesquisa, né, os processos de ensino, de aprendizagem, de alfabetização, como é que você avalia esse projeto no governo de alfabetização ser realizada agora exclusivamente pelo método fônico, não é isso? Eu queria que você explicasse para a gente o que é alfabetização pelo método fônico e também contextualizar isso nessa lógica atual da política, né, do governo Bolsonaro. Assim, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que deixar muito claro que não é papel do Ministério da Educação impor um método, seja ele qual for. Né? Hoje, então, como é que tem autonomia, as secretarias de educação, os professores, eles têm autonomia para pensar quais são os processos pedagógicos, quais são as estratégias didáticas. Isso não é papel dos seus próprios do MEC, estudantes, né? Das realidades. Exatamente, não é papel do MEC. Como não é papel do MEC, né, na hora que você olha, né, o documento que eles estão propondo, eles não explicitam lá diretamente que é o método fônico. Só que... Fica claro, né? Quando você vai ler, os conceitos que aparecem, os pressupostos que aparecem, a gente identifica facilmente, né? Porque, inclusive, tem trechos que eles dizem lá que tem que seguir uma sequência linear, começando das letras, né? Começando dos sons para as letras. Então, eles colocam todos os pressupostos do método fônico. O método fônico é um método de alfabetização que acredita-se, a partir desse método, que as crianças, para se alfabetizar, elas precisam ter todo um processo de treinamento, né, de unidades sonoras, né, numa ordem bastante sequencial,
para que aos poucos, segundo o que eles propõem, elas possam ter acesso aos textos, terem acesso, né, ao que dá significado realmente à escrita. Eles fazem uma confusão muito grande, como eu disse anteriormente. Eles fazem uma confusão conceitual imensa. Então, por exemplo, no próprio documento e nas falas, eles fazem críticas ao que as pessoas têm chamado de letramento, né? Inclusive colocando que letramento é uma criação do construtivismo, mas os autores construtivistas não aceitam, não trabalham com o conceito de letramento, né? Trabalham com a ideia da alfabetização ter uma relação com as práticas sociais de leitura e escrita, mas não, né, com esse conceito. E aí, eles, mais uma vez, eles trazem equívocos conceituais e tal. Mas o que vem se discutindo nos últimos anos é que a alfabetização ela não pode estar restrita a essa dimensão da aprendizagem de um código. E que mesmo essa aprendizagem inicial, né, que faz uma criança saber ler palavras, escrever palavras, mesmo essa aprendizagem ali, ela é uma aprendizagem muito mais conceitual do que, né, a base de técnica, de técnicas. E aí, por exemplo, se você vai para o blog, né, do Carlos, né, o secretário que está trabalhando com isso. Tem uma secretaria, né? Você estava dizendo para a gente, existe uma secretaria no MEC que foi criada para isso, né? Secretaria só para pensar essa questão da como fundamentar a proposta de alfabetização que eles têm, né? O Carlos Nadalim, ele tem, né, todo um discurso, né? Ele tem um blog, ele produz vídeos. Então, por exemplo, ele coloca lá várias propostas de exercícios de coordenação motora. Há muitos anos que a gente sabe que exercício de coordenação motora não propicia o processo de alfabetização e de treino fonêmico. E lá você encontra essas dicas e encontra cursos pagos também, que são baseados nisso. E quando eu digo que a discussão a gente traz do ponto de vista pedagógico, mas ela não é uma discussão pedagógica, é porque essa disputa de mercado ela é uma disputa antiga. Então, em 2013, né, o Ministério da Educação... Quem tem interesse nesse mercado? Empresas, quem é esse mercado? Empresas que vendem programas de formação de professores, que vendem materiais didáticos. Kits, né? Kits, né? Manuais, aquelas propostas apostiladas. E o que é que acontecia? Durante muito tempo, a compra, por exemplo, de materiais didáticos, ela era feita a partir de uma ampla discussão com pesquisadores da área, nas universidades. Sim, com os conselhos, né, e da alguns desses materiais, eles não eram aprovados. Entendi. Por quê? Porque eles não tinham pressupostos fundamentais que estavam sendo discutidos, por exemplo, na própria LDB, não tinha um embasamento, nas conferências né? nacionais de educação. Então, isso daí, essa disputa é o que está levando hoje, né, o governo federal a tomar essa atitude muito impositiva e induzir a ideia de que tem que haver uma perspectiva de método fônico, né? E que seria a única perspectiva a ser adotada. A ser adotada. Pelo governo. Exatamente. Tem uma pergunta aqui de ouvinte, que eu acho que o Beneusa pode responder, é Adriano Bezerra. Ele pergunta quais são as consequências possíveis para os alunos. Ele até pergunta se os alunos que participariam, né, dessa forma de educação, de ensino em casa, se eles se tornariam de alguma forma acomodados. Vocês veem alguma consequência com a prática desse ensino? Então, até já tinha falado, né, essa perda grande do contato, da socialização. Vocês veem outros tipos de perdas ou de prejuízo? Tem uma promotora fez uma pesquisa e ela vai dizer que isso responde mais ao interesse dos pais do que dos alunos. E o que é que está colocado? É de que ainda não se mensurou ainda o resultado disso, porque pega exatamente práticas que foram bem sucedidas. Então, do ponto de vista cognitivo, algumas pesquisas têm apontado que esses estudantes têm se dedicado e têm passado no vestibular, têm continuado estudo. Agora, falou que não se tem ainda uma pesquisa que possa mensurar, porque essas pessoas são de famílias que têm condições de atender a todas as necessidades dessa aprendizagem. Então, universalizar isso ou ampliar essa política... Tornar uma política, né, de longo prazo. Aí sim. Então, assim, não dá para ainda mensurar esses resultados. Agora, tem esse elemento que está colocado, né? A perda dessa pluralidade, porque, pelo que a gente viu aqui,
as ideias dos pais é exatamente um protecionismo preconceituoso frente à diversidade que nós estamos vivendo. Um afastamento do mundo, né? Exatamente. Quase. Não quero meus filhos com amizade. Que tipo de amizade? Então, dá para se ler, pelo que temos visto, conteúdo de uma preconceito, posição homofóbica contra índio, contra negro, contra pobre. Mas digamos que você está nesse ambiente de classe média numa escola particular. O que significa esse afastamento? Então, há um cunho muito religioso, conservador, dentro, que está pautando essa política. E aí você vai criando exatamente um raio mais amplo de uma sociedade intolerante com a diferença. O que nós estamos vendo, chegando ao extremo de propor a morte do diferente. Então, há um risco de aprofundar essa postura e a gente viver consequências bem mais... A própria mídia, drástica, ela né? tem apresentado esses casos bem-sucedidos. Sim. É só prestar um pouco de atenção, que você vai ver que são todos de nível socioeconômico muito Muito alto. sim, sem dúvida. Os pais têm que ficar em casa ou pagar alguém que vai terminar atuando como um tutor frente a esses programas que eles baixam. Então, eu acho que nem é tão importante a gente saber se esse grupo está tendo um bom desempenho escolar. Até porque a avaliação é de conhecimento curricular. Sim. Né? É um grupo pequeno, é um grupo que tem uma estrutura familiar, que tem todo... Então, assim, eu acho que mesmo que a gente encontre que esses 15 mil aí tem isso, mesmo que Mas se aqui não encontre é isso... representativo para... Está aqui o perfil dos primeiro, educadores não no próprio site. representativo. O perfil desses pais educadores no próprio site da associação. Pais dispostos a investir tempo e recursos na formação integral dos seus filhos, que desejam participar ativamente desse processo. Pais preocupados com a formação do caráter dos seus filhos, que supervisiona e seleciona quais valores as crianças vão agregar. Pais que acreditam na formação integral dos seus filhos e que decidem assumir a total responsabilidade por essa formação. Então, pelo perfil, já viu isso que não tem nada a ver com escola pública. Sim. Né? Não são essas diametralmente famílias oposto, né? que estão na escola pública. Sim. Agora, o que a Beneuza estava falando que é fundamental é que o que é que se impacta em termos de políticas gerais? Né? Ou abre, então, né, precedente, hoje né? a gente tem, né, a Constituição que fala de abandono intelectual e está relacionado com matrícula escolar. Se você tira por isso que é proibido, isso, né? Por o isso ensino que em tem casa. toda essa discussão. Se você retira isso e você possibilita, né, que a educação seja domiciliar, que outros projetos, que outros programas podem ser criados, por exemplo, que vá precarizar o trabalho docente. Né? Porque aí você vai ter uma educação à distância com tutoria, Sim. né? Sei lá o que é que Sim, pode vir em desmerecendo o termos papel de do projetos. Sabe-se lá o que é que pode vir de projeto adicional a isso, né? Com compra de pacotes privados e etc., para suprir algo que hoje a gente coloca como direito da criança e como obrigação do Estado, que é garantir a escola. Então, a grande discussão que a gente tem que ver é o que é que isso impacta em termos da escola pública para as crianças da escola pública. Né? E é muito são grave. grosso da população Uma das brasileira, coisas que eu né? fiquei pensando, a primeira vez que eu vi isso, né, que eu fiquei olhando assim, eu disse, olha, a escola é um dos espaços de proteção para muitas crianças. Então, por exemplo, casos de violência doméstica, muitos desses casos, eles são descobertos na escola, eles são encaminhados pela escola. Penso o que é que seria uma família que tem casos como esse, não sendo obrigada a colocar suas crianças Em contato, né? Com as em pessoas. contato com o mundo, né? Essa criança, ela vai estar num ambiente privado e ela vai estar ali, sob a lei, guardada nesse ambiente E privado. sem fiscalização alguma, Isso, digamos uma das assim, né? No coisas ambiente que eu fiquei doméstico. pensando na época, porque a gente que trabalha em escola, a gente sabe, né, Sim. que isso é uma das coisas que a escola tem contribuído Sim. muito. Então, além do papel dela, né, eu sei que o papel dela não é esse, mas que a gente sabe que isso aí também acontece. E esse outro papel que é essas crianças se desenvolverem, aprendendo a lidar com o mundo. Né? Então, me preocupa é que projetos podem vir adicionados Sim, a isso. sim. E não se essas 15 mil aí estão Exatamente, aprendendo porque conceito curricular, não. a visibilidade A que discussão está não é essa, dando né? é exatamente porque isso vai tomando corpo toda essa movimentação que está sendo colocada para a educação, para a privatização, o conservadorismo, ataque aos professores. O próprio programa do MEC já falava em educação à distância para a educação infantil.
programa eleitoral dele já Sim, falava em educação programa de à distância governo. para a educação E infantil. a educação do campo também, eles colocaram a educação à Então, distância. sabe-se lá, isso é o quê? Isso aí pode ser, por exemplo, o governo federal ter agora uma ação de pagar tutorias para atender por educação à distância. Se você viabiliza que isso possa acontecer, você pode pensar em estratégias desse tipo. Você abre essa E possibilidade. aí você significa o quê? Que aqueles que precisam da escola pública, eles Vão ficar começam a sem. ficar vulneráveis. É porque a proposta do voucher já está sendo proposta nessa reforma empresarial da educação. Um dos elementos é esse, né? É você garantir, e o Guedes é defensor disso, né? Sim. E aí, junto com a irmã, aí tá feito. Só relembrando aos ouvintes, né, irmã de Paulo Guedes, ela é Elizabeth, presidente, né? é vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares. Interesse aí direto, né? Gente, essas discussões você só acompanha e participa aqui na nossa rádio pública. A gente vai para um intervalo bem rápido. A gente está falando sobre a quem interessa o projeto de ensino em casa, né, o chamado homeschooling, e também outras questões contextuais a respeito da educação aqui no Brasil. A gente volta já já. Fica conosco aqui na 99.9. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. 11h30. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. E assim como ela, milhares de brasileiros precisam de doação de sangue. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Fora da Curva vai trazer uma edição especial no dia 1º de maio. Acompanhe a análise da conjuntura política do ponto de vista do trabalhador, a partir das 10 da manhã. Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Amor, Henrique, acorda. Já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. O Ministério da Saúde disponibilizou a vacina para prevenir a hepatite B. Ela faz parte do calendário nacional de vacinação. Ao todo, são 19 vacinas que previnem mais de 20 tipos de doenças, como rubéola, sarampo, cachumba, febre amarela, difteria, tétano e coqueluche. Leve a caderneta de vacinação para conferir se você já tomou todas as vacinas de acordo com a sua idade. Não dê ouvido a notícias falsas. As vacinas são seguras. Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. O programa Fora da Curva está de volta. A gente está ao vivo aqui no estúdio falando sobre a educação no Brasil. Quem nos acompanha aqui é Thelma Ferraz, Rubineuza Leandro, e a gente também vai conversar agora por telefone com o professor Carlos Cury. O professor Carlos é professor titular da UFMG, professor também da PUC de Minas. O professor Cury foi presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, também integrou o Conselho Técnico-Científico da Educação Básica e atualmente integra o Conselho Superior da CAPES. Professor Carlos Cury, bom dia. Bom dia. Bom dia, nos escuta bem? Estou escutando perfeitamente. Professor, eu já agradeço bastante pela disponibilidade de conversar aqui com a gente do Fora da Curva. A gente está conversando sobre os projetos, os caminhos, né, da educação no governo atual.
O senhor tem afirmado, né, em suas palestras, nos seus textos, que a escola tem sim uma função política, né? Que é um espaço em que a cidadania ela é exercida, né? Esse entendimento, professor, vai justo na contramão que a gente tem observado do novo governo, né? Tem preconizado uma política de perseguição aos docentes, com o projeto da Escola Sem Partido, do ensino em casa, enfim, essa lógica, né, de, entre aspas, combate à ideologia. E eu queria conversar com o senhor para entender, né, para os nossos ouvintes entenderem por que a escola é esse lugar, sim, de discussão política. Então, veja bem, a nossa Constituição, ela, no capítulo da educação, no artigo 205, ela diz que a educação tem como finalidade precípua o exercício da cidadania. Né? Ora, a cidadania é um conceito político que implica o sujeito como membro da sociedade e membro do Estado. Portanto, alguém que se coloca como um sujeito capaz de discutir os destinos da sua sociedade e do seu Estado. Portanto, querer que a educação seja tenha apenas uma dimensão técnica é amputar da própria Constituição aquilo que dá finalidade maior da educação, que é o exercício da cidadania. Professor, a gente tem, nós, por coincidência aqui no estúdio hoje, nós três trabalhamos com educação, somos professores, assim como o senhor, e muitas vezes a gente tem visto colegas realmente não só preocupados, mas amedrontados, né, realmente com esse clima de caça às bruxas, digamos assim, que parece ter se instalado, né? O que é que nós, professores, professoras, podemos fazer para garantir que esse nosso direito, né, de liberdade de cátedra, né, a própria autonomia universitária, como é que a gente se fortalece frente à sociedade, né, para garantir esse nosso direito, professor? Olha, professora, a primeira coisa que eu acho importante é não se isolar. Tá? O isolamento, nesse caso, mesmo que seja um isolamento de resistência, não é o melhor caminho. Uhum. O melhor caminho é um tipo de resistência, porque nós temos do nosso lado não só a Constituição, como a LDB, como o Plano Nacional de Educação, nós temos todos esses diplomas legais do nosso lado. Então, é muito importante, além de não ficar sozinho, mas sim sempre dentro de um coletivo, ter ciência e consciência de que agora o ordenamento jurídico é um elemento muito importante. Uhum. Saber do ordenamento jurídico, lidar com ele e cobrar de quem eventualmente faça censura ou coisa que o valha. Esse é uma primeira ferramenta indispensável para isso. Agora, além disso, é muito importante que em nossas aulas, em nossos seminários, em nossas participações, a gente procure, da forma mais plural possível, mas também de uma forma sólida, de uma forma fundamentada, explicitar os conteúdos das aulas. Uhum. Seja contestando, por exemplo, a planura da Terra, seja contestando, por exemplo, que o tratamento da diversidade não seja algo que não tenha suporte e apoio na legislação. É engraçado, né, professor? Porque quando eles começam a dar as entrevistas, fazer os vídeos, dizem coisas que ferem profundamente a própria LDB, né? E é como se eles não tivessem nenhum tipo, né, de responsabilidade sobre isso. E a LDB ela tem uma história de construção,
né? Você falou agora da Constituição, LDB, nós estamos respaldados por tudo isso, mas a insegurança, eu acho que vem pela forma agressiva com que eles descumprem, a forma agressiva com que eles falam coisas que estão totalmente contra tudo que foi conquistado, né? Tudo que foi discutido coletivamente, não é isso? Quem fala com o senhor agora é a professora Thelma Ferraz Leal, aqui da UFPE. Tá, eu ouvi. Ela está mais ao fundo, mas deu para ouvir. É o seguinte, o atual governo, de modo geral, ele se pauta por um anti-intelectualismo. Acho importante entender essa dimensão, porque trata-se de uma postura hostil ao conhecimento científico, hostil à ciência em sua forma crítica, tem suspeita com relação a quem seja intelectual, professor é um intelectual, né? E uma das maneiras genéricas, né, de tratamento próprio de quem é anti-intelectualista é sob a forma de ataques à ciência ou algumas das ciências, inclusive as ciências humanas. Né? Sobretudo, porque elas desmistificam determinados mitos, determinadas formulações parciais, ela desvela a ignorância. Às vezes, esse anti-intelectualismo, ele se apoia numa visão muito pragmatista, ou seja, uma visão preconceituosa de fundo assim, só vale aquilo que traz resultado imediato, aquilo que traz lucros, aquilo que traz resultados imediatistas, ou mesmo de fundo religioso, né? Então aí entra uma censura também de fundo ideológico. Você veja uma coisa, se de um lado próceres do governo, né, figuras do governo, dizem que para que sociologia e filosofia, do outro lado eles defendem, por exemplo, o ensino religioso, não é? Então é muito complicado ver esse anti-intelectualismo, não é, como sendo algo muito, muito próprio das atuais figuras governamentais. Agora, é o seguinte, qual é a ferramenta de que o professor dispõe? A ferramenta de que o professor dispõe são três ferramentas: a palavra, a razão e o direito. Nós não temos outros recursos. Claro que a palavra, a razão e o direito não podem ficar no isolamento de um indivíduo. Isso tem que ser, né, trabalhado, articulado de uma forma coletiva. Eles têm a força. Perante a força, o que nós podemos atacar é com a razão e com o direito por meio das nossas palavras. E com a luta, né? Esse cenário que a gente tem visto, então, que está colocando em suspenso a formação humana. Eu acho que o Paulo Freire já nos trazia essa dimensão, e aí eu trago também o Pistrac, que os dois vão falar a mesma coisa, de forma diferente, mas dizendo a mesma coisa, que para Paulo Freire a educação é a combinação da leitura de mundo e da leitura. A formação humana é a combinação da leitura de mundo e da leitura da palavra. O que Pistrac vai dizer que é a educação e a instrução. A formação humana é a combinação da instrução e da educação. O que querem tirar de nós, que historicamente já nos foi negado a educação, a gente vem com muita luta possibilitando isso, de fazer exatamente porque
A leitura de mundo para Pistrac, que vai estar dialogando com Paulo Freire, em tempos diferentes, mas dizendo a mesma coisa, é que a educação é dona de um raio mais amplo, onde a luta, a vida, a beleza, os movimentos, o trabalho faz parte. A instrução é o que a gente adjetivamos de conteúdos escolares. Então, é a combinação dessas duas coisas. O que é o ataque permanente agora é exatamente da leitura de mundo, a educação nessa compreensão desse raio mais amplo e ficar com a instrução. E quebra com isso uma relação histórica de que a relação professor-estudante é uma relação de solidariedade, de partilha, de confiança, e desde as eleições não foi à toa que, ao colocar a mamadeira de piroca, ao kit gay, tinha a intencionalidade de descredibilizar o professor, de colocar no meio dessa relação de confiança uma dúvida. E essa dúvida termina sendo pautada por essas pautas que eles estão colocando agora. E justamente porque o que se exige de um professor, de uma professora, é o aprofundamento do exercício crítico, então essa postura anti-intelectual fica muito incomodada com a crítica que se faz às narrativas oficiais ou oficiosas que induzem as pessoas muito mais à passividade do que ao exercício crítico. Não é à toa, então, que, como forma de dizer isso, além de tudo que aqui foi dito, não é? Se trata de você satanizar a figura de Paulo Freire, porque ele representa justamente esse apelo a que o exercício da docência não seja um exercício de passividade, não seja um exercício que conduza as pessoas à alienação, mas conduza à criticidade, portanto, a uma visão plural, a uma visão crítica das coisas. Eu acho que assim, que essa desqualificação que eles vêm fazendo, né, da escola e do professor, também é um percurso para a precarização maior desse trabalho. Porque à medida que você desqualifica a escola, desqualifica o professor, você vai ter, por exemplo, argumentos para construir projetos em que você trabalhe com outras figuras que não a do professor de uma forma bem precarizada, não é? Bem, se vocês tomarem como referência um documento do Banco Mundial para o Brasil, chamado Um Ajuste Justo, atenção para o jogo de palavras aí, um ajuste justo, ele diz o seguinte, que seria bom não haver mais vinculação dos impostos na Constituição para com o financiamento da educação. E como é que isso seria, então, substituído? O documento é claríssimo, ele diz assim, atualmente os professores têm poucos alunos em sala, então é preciso aumentar o número de alunos em sala. É preciso aumentar os alunos dentro de sala e, eventualmente, fazer uso da educação à distância. É nesse sentido, então, que existe um discurso hoje bastante forte, que já veio da emenda 59, congelando os recursos para a educação e saúde, e agora um novo discurso que não quer não congelar, que é simplesmente desvincular, não é? Anular. E me põe como figura substitutiva aumentar o número de alunos em sala e, mais do que isso, né, oferecer formas da educação básica, de educação à distância por meio de tutores e outras figuras que, no final, remetem, sim, a uma secundarização da figura do professor. Professor, a gente agradece bastante a sua participação aqui no Fora da Curva. A gente vai usar a palavra razão e direito para fazer frente ao obscurantismo. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço. Bom dia para o senhor. Até mais. Até mais. Bom, a gente conversou agora com o professor Carlos Cury, professor da UFMG, e atualmente ele integra o Conselho Superior da CAPES. Gente, outro ponto que a gente até abordou no começo, na apresentação do programa, né, que eu queria que a gente ainda falasse nos 12 minutinhos que nos restam, diz respeito primeiro aos cortes, né, os cortes severos, né, draconianos, em relação ao orçamento para a educação, e também em relação à educação rural. Né? A gente também falava há pouco sobre o fechamento, né, paulatino, assim, extenso e intenso das escolas no meio rural. Queria que vocês comentassem os impactos, tanto do fechamento das escolas, que dizem respeito também ao corte dos orçamentos, né? O que é que isso tem trazido para a gente, o risco que a gente tem a enfrentar no futuro com esses, agora, quase 6 bilhões, né, de cortes para o orçamento. Rubineuza. Além do ataque à educação, ele tem... o ataque aos instrumentos da classe trabalhadora, né, como sindicatos, movimentos, e ao pensamento. E aí eu acho que está a questão do ataque ao pensamento crítico, mas pega especificamente, quando pega o MST, exatamente, que é a materialização desse processo. Sim. Então, e todas as vezes que a classe trabalhadora começa a pensar por conta própria, exatamente desvelando da onde vem a opressão, que foi o que Paulo Freire nos ensinou, diz que é doutrinação. Doutrinação para eles é a gente entender por que nós somos sem terra, porque num país que nem o Brasil, né, de vastidões de terras improdutivas, ainda tem gente sem terra e sem essas terras estarem sendo produzidas, né? Compreender da onde vem a nossa história, do latifúndio, da monocultura e da escravidão, e compreender que o sujeito sem terra, para fazer valer uma lei que está na Constituição, tem que ocupar o latifúndio para forçar o Estado a cumprir aquilo que está na lei. Isso é doutrinação. Para eles, quando a classe trabalhadora se compreende dentro desse processo e busca as causas da opressão, passa a ser doutrinação e tem que ser combatido. Então, o que nós estamos fazendo e reafirmando é exatamente que a educação do campo é direito e não esmola, que não vamos sair do campo para poder estudar, porque está garantido na Constituição Federal. Está lá no artigo 205, que é direito de todo cidadão brasileiro. Querem nos transformar em menos cidadãos? E a escola é pública, as escolas das áreas de assentamento e acampamento são escolas públicas, portanto o Estado tem que garantir as condições. É claro que ele, nessa ideologização, que aí sim, a escola sem partido é uma escola de um partido só, a ideologização que ele vem atacando, o que é essas escolas domiciliares, a maioria do que eu estava lendo, dos materiais didáticos, é tudo pautado num cunho religioso. Isso é ideologização? Você negar a ciência que a humanidade passou anos produzindo, isso é o quê? Se não ideologização? E quando os trabalhadores fazem esse trabalho crítico, aí é doutrinação. Então nós reafirmamos o pensamento crítico, nós reafirmamos uma educação que sirva de instrumento para a organização, para produzir alimento saudável, que é outro embate que a gente não tratou aqui, né, essa educação crítica, exatamente questionar o número de veneno que nós estamos adquirindo, e nossa escola é para desmistificar isso. A ciência é para produzir uma nova matriz tecnológica, de forma que as pessoas que estão lá no campo, ela tem direito a produzir um conhecimento para alterar essa matriz, e que a gente está chamando de uma matriz agroecológica, que é a relação ser humano-natureza, produzir alimento saudável, para, inclusive, impactar diretamente na sociedade que está comendo veneno. É só assistir o documentário. Cada dia mais, né? Cada dia mais. Aumentou de 5,4 para 7,2 litros ano, que é a média per capita de veneno que nós consumimos nesse país. E uma educação que seja libertadora é exatamente como instrumento para a gente pensar isso, a ciência a serviço de pensar uma nova matriz. E a gente tem feito isso, tem feito outras experiências. É uma educação também que entenda o mundo, para que a gente saiba se posicionar nele, para construir um mundo de homens e mulheres livres. E é isso que essa educação opressora não quer permitir. É claro que essa educação, sendo estatal, ela necessita de recurso. E um governo não pode abdicar disso. Ao invés do presidente estar preocupado em resolver o problema do analfabetismo no país, o problema do analfabetismo funcional, não é dando educação domiciliar para meia dúzia, autorizando isso, que nós vamos resolver um
problema de política pública que tem na formação inicial do professor, portanto, as universidades precisam de recursos para qualificar essa formação. Necessitamos de professores com formações continuadas para poder estar atualizando, estudando esse contexto, para poder melhor intervir nessa educação para que seja de qualidade. Nós necessitamos, nessas escolas do campo, escolinha cai não cai, a gente precisa de políticas públicas que garanta construção de escola para que nossa juventude, nossas crianças não saiam do campo para poder ir para a escola, ou como ele estava propondo, educação à distância, sem internet, se não tem nem esgoto, não tem energia elétrica, vai querer que tenha lá AD, né? educação à distância. Então, é disso que a gente espera que ele tenha esforços de pensar uma política pública, e aí eu estou falando agora para a classe trabalhadora. Esse presidente, ao invés de estar preocupado em desmontar, porque é tudo isso que ele fala, vou cortar recursos das escolinhas do Sem Terra, vou cortar recursos da universidade, vou cortar os cursos de filosofia e sociologia, por que não ficar preocupado em resolver o problema grave da educação brasileira, de garantir que tenha condições os professores para trabalhar, que as nossas escolas sejam equipadas, que tenha biblioteca, que tenha condições dos estudantes poderem, de fato, produzir ali um estudo que tenha crescimento pessoal e também desenvolvimento social, político e econômico. Então, eu acho que é nisso que deve se ater um presidente, de poder pensar a educação para todos os cidadãos brasileiros e não ficar pensando em cortar aqui e cortar ali. Thelma. Acho que a questão é exatamente essa, né? A questão do campo. Eu acho que é um embate que a gente vem tendo há muito tempo, né? Esse processo de nucleação, né? Que é justamente de levar as crianças do campo para a cidade. A gente sabe que ela cria inúmeros problemas. Um deles é essa questão mesmo da vinculação, da articulação da escola com a família. Né? Na hora que você tira as crianças dali, a escola ela perde essa relação, uma desvalorização da cultura, né, daquela comunidade, que para a criança é um processo de construção de uma identidade fundamental, né, para que ela se constitua realmente como sujeito do campo. Além de outras questões que são muito concretas, né, que essas crianças ficam lá e não chega transporte, e aí não tem, a criança chega lá, muitas vezes ela sofre um preconceito e não há um trabalho efetivo para que essa criança seja integrada. E a gente não quer isso, a gente não quer nem que tenha estrutura para EAD lá, não. A gente quer uma escola que seja financiada e que essa escola ela tenha qualidade necessária, fundamental para qualquer criança. Isso aí não só no campo, como na cidade também. Mas no campo, a situação ela é muito precária. Sim. E aí se usa esse argumento, né, como aquele outro, a situação é precária, então vamos levar para a cidade. Não. Né, vamos investir aqui. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. Exatamente. Educação do campo então, é direito e não esmola. Tem que ser, exatamente. Então, tem que ter investimento, essas escolas têm que ter qualidade. E aí, a Rubeneuza falou uma questão fundamental, que é os cortes que a gente está sofrendo, eles são cortes que vão justificar muitas dessas ações, né? Quando eu falo de precarização do trabalho do professor... São cortes associados à política, né? Quando eu falo de precarização do trabalho, é que uma das formas que eu estou vislumbrando que começa a acontecer, que o professor Carlos Cury falou, é justamente começar a criar um processo de tutorias. Tutorias significa o quê? Você substituir o trabalho de um profissional capacitado por um trabalho de alguém que está ali meramente reproduzindo mecânico, materiais que são vendidos. Então, daqui a pouco até aplicativo também, que vai ter, né? Exatamente, a questão da privatização. Baixe o seu professor. O que está na base de tudo, que é o que eu tenho dito desde o início, é o processo de privatização. Sem dúvida. Está no cerne de toda essa discussão, exatamente, né? Isso. Eu vou ler aqui alguns depoimentos de ouvintes, foram vários. Tem Leilane Ganha o Mundo, ela diz que a discussão é muito pertinente diante do atual desgoverno, como ela chama. O projeto de sociedade que estamos vivenciando é de desmonte da educação pública. Para a Leilane, é um projeto de precarização do trabalho docente e é um absurdo atrás do outro. A ouvinte Rosilene Galindo, ela fala quando um presidente diz que o Estado não tem obrigação de cuidar dos filhos dos outros, né, declaração do presidente Jair Bolsonaro, ela pergunta, significa o fim dos CMEI e das creches? E ela continua... Na verdade, agora... Não, já é outro ouvinte, Rosineide Gonçalves. O que podem fazer os outros poderes sobre as decisões desse governo? Eu já peço para vocês responderem, finalizando, que a gente já está terminando o programa. Rubeneuza, queres responder essa questão aqui sobre as creches e o CMEI?
É isso. Quando ele diz que o Estado não vai garantir, ele está dizendo exatamente assim... Não tem obrigação. Não tem obrigação. Vai cortar tudo. É o que ele está fazendo. Ele está cortando tudo. Porque está da lógica. Isso pode ser pauta para um próximo momento. É exatamente a lógica do pensamento neoliberal, do que está colocando, que pobre tem que... Quer dizer, as pessoas têm que garantir um recurso para se autogerir. Se você não tem condições, você se junta para forçar o Estado a fazer. Isso. Então, inverte a lógica. A lógica da Previdência, né? Com a capitalização também, cada um se vire. Então acho que é um ou outro, porque não dá para entender isso deslocado desse cenário maior que está colocado. Exatamente, o pensamento neoliberal está pautado nisso, da desresponsabilização do Estado sem culpa nenhuma na consciência de que tem que cortar mesmo. Porque cada um tem que se virar. E aí, cabe nós, frente a tudo que nós construímos a partir de 88, né, com a Constituição Cidadã, de fazer valer esses direitos. Infelizmente, eu acho que é isso que a gente tá vivendo, né? O lawfare, né? Como é que o poder judiciário se politizou, e isso está sendo um risco para nossa democracia, porque é isso que o professor colocou, nós temos que nos apegar ainda ao que foi essa conquista, que está na legislação, na Constituição Federal, na LDB, que é onde ainda a gente tem que se agarrar para poder nos defender, porque isso foi uma conquista e isso é o que gere nosso país. Eu vou passar para a Thelma, que a gente já está finalizando. Está terminando. Obrigada a vocês. O que eu falei aqui, né, professor Carlos Cury, que ele complementou, é o seguinte: a gente tem a Lei das Diretrizes e Bases da Educação. E o que o governo está fazendo, o que seus representantes estão fazendo, é de ir contra uma lei. Então, quando se diz o que é que os outros poderes estão fazendo, né? Aí eu que pergunto, né? Eles estão falando coisas que estão contra a Constituição, contra a LDB, e não se faz nada. E para mim a única possibilidade é a gente ir para a rua. Exatamente. Então, para mim é a luta. Se não for a luta, não vai ser simplesmente a gente se apegar aos direitos, a gente tem que ir para a luta. Os direitos a gente tem que puxar. E agora, mas se a gente não for, a gente não consegue. Nós conquistamos nas ruas e temos que ir para as ruas defender o que a gente conquistou. Vai ter de fazer com que, pelo menos, aquilo que foi garantido ao longo desses últimos anos seja mantido. E 1º de maio já está aí, Pronto. 1º de maio, quarta-feira, o programa Fora da Curva especial, de 10 ao meio-dia, mostrando o que as ruas estão falando sobre esse novo governo. Exato. O programa Fora da Curva de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Eu agradeço bastante às professoras, Thelma Ferraz, Rubineuza Leandro, também ao professor Carlos Cury, que falou com a gente por telefone. O programa de hoje foi produzido por Ed Rodrigues, apresentado por mim, Adriana Santana, com roteiro meu e de Nath Sonati. No estúdio, Nath Sonati e Lucas também. Nas redes sociais, alunas e alunos de comunicação do FPE, na técnica Marco da Lata. A gente vai reprisar esse programa às 9h, aqui pela 99.9 e também pela nossa queridíssima Rádio Universitária Paulo Freire. Boa tarde, boa semana, e fiquemos com a indicação aí do professor Carlos Cury. Vamos usar da palavra, da razão, né, da ciência e da legislação do direito para a gente fazer frente da luta, para fazer frente a esse momento obscuro. Todos no 1º de maio nas ruas. Boa tarde, boa semana. Obrigada. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.